Vou trazer para você uma ação que você precisa conhecer se você atua com direito tributário ou se você quer analisar os potenciais clientes no seu escritório para fechar parcerias com quem atua com direito tributário. Porque muitas vezes não é só sobre quem a gente atua, nossa área principal, mas é sobre reconhecer potenciais ações em outras áreas e encaminhar para um parceiro seu, analisar de forma profunda e realmente ver se tem aquela ação, fechar o contrato e você receber a tua participação como parceiro também. Essa é uma ação de ilegitimidade passiva nos processos de execução fiscal. Para te animar, primeiro eu quero mostrar isso. A Justiça Estadual, ela recebeu o volume de 1 milhão, quase 1.800.000 processos judiciais somente em 2023. E o relatório Justiça em Números apontou 27 milhões de execução fiscal no ano de 2022. E o relatório Justiça em Número de 2023 apontou 27 milhões de processos de execução fiscal em andamento no Brasil. O assunto que eu vou trazer aqui, ele vai atingir uma parte desses 20 e tantos milhões de processos. E qual que é? É a defesa processual do executado por ilegitimidade passiva, ou seja, ele não deveria estar sendo cobrado. Pensa na revolta da pessoa que recebe uma execução fiscal e ela nem deveria estar sendo cobrada e mesmo assim vai ter que se defender. E se vai ter que se defender, vai precisar de um advogado e você vai salvar a vida dessa pessoa, porque ela ia ter que pagar se não fizesse nada e contigo ela não vai pagar. Olha que beleza, como advogar é uma bênção mesmo para a sociedade. Para você ver em que tipo de situação isso ocorre, eu trouxe 2 casos concretos em que existiu ilegitimidade passiva. Antes da gente entrar nesse caso, é importante você saber que a defesa de um processo de execução fiscal, ela pode se dar inicialmente de 2 formas. Ou por uma exceção de pré-executividade, quer dizer, nem começa a execução, estou falando, isso aqui nem deveria estar existindo, que é o nosso caso aqui, ou por embargos de execução. Eu vou listar aqui na tela para você a diferença de um e de outro. Tá? Então, na exceção de pré-executividade, você tem direito de petição dentro do próprio processo, não tem prazo, pode ser peticionado a qualquer momento, não precisa garantir a execução, não admite dilação probatória, bem importante, você vai ver nos casos que eu vou mostrar aqui, e somente pode ser alegado em relação a matérias conhecíveis de ofício. Já os embargos de execução fiscal, ela é ação própria processada por dependência, ela tem prazo de 30 dias, exige garantir a execução, admite dilação probatória e pode ser alegado qualquer tese de defesa, não somente aquelas reconhecíveis de ofício. Elas são bem diferentes, a exceção de pré-executividade vai acabar muito mais rápido, não tem dilação probatória e já vai extinguir o processo. O embargo de execução admite dilação probatória e pode se tornar um processo longo. Vamos para o caso concreto. Caso 1. O município de Taboão da Serra de São Paulo ajuizou exceção fiscal pelo não adimplemento do IPTU do imóvel de 2014 pela pessoa física, o Elias. Imagina, o Elias chegou lá, tem que pagar esse IPTU, homem. E o executado, o Elias, apresentou exceção de pré-executividade, alegando que não era proprietário do imóvel e, portanto, não era responsável pelo recolhimento do IPTU, tendo visto que ele havia alienado aquele imóvel em 1979. Fazia tempo, hein? O que aconteceu nesse caso? Veio o acordo. Cabimento da exceção de pré-executividade em execução fiscal para arguição de matéria de ordem pública, desde que não haja necessidade de dilação probatória, no caso em questão. Então, arguição de ilegitimidade passiva ad causum, matrícula do imóvel que comprova que a propriedade foi transferida em 1979. Você viu? Nesse caso, ele demonstrou e mostrou que ele não deveria ser o polo passivo dessa ação, ou seja, antes da ocorrência do fato gerador, ilegitimidade do vendedor reconhecida. Isso aqui tem uma fundamentação bem simples. Vamos lá no artigo 34 do CTN, o contribuinte do imposto é proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título, como não se enquadra, como não está. Quem está sendo cobrado, o executado Elias, não está nesse rol aqui, que é o devedor do imposto, ele não pode ser cobrado desse imposto. Legitimidade passiva. Muito bem acertado. Então, quando chega um cliente que fala, doutor, eu não sei de onde pintou esse imposto aqui, você vai procurar formas de demonstrar em que ele não deveria ter sido cobrado. Nesse caso, foi tranquilo, porque era um IPTU de um determinado imóvel, ele foi lá, juntou a matrícula do imóvel que demonstrava
que não era ele de fato. Se for o teu cliente com IPTU, você vai atrás desse documento, matrícula de imóvel ou alguma coisa que possa demonstrar: o meu cliente não é proprietário desse imóvel, portanto, não deve esse imposto. Agora vamos para o caso 2. O Estado da Bahia ajuizou execução fiscal contra a pessoa física, o Carlos, pelo não pagamento do IPVA de um carro relativo aos anos de 2002 a 2007, 5 anos o Carlos vai ter que pagar de IPVA. O executado apresentou exceção de pré-executividade alegando ilegitimidade passiva, tendo em vista que seu veículo havia sido furtado em 1996. Portanto, não era mais o proprietário nem detinha a posse do bem. Então imagina, chega o teu cliente lá, você é bem de boa, trabalhando, ele agendou um horário, né? Porque você é um advogado organizado, só atende com agenda, tá com a agenda lotada aí no teu escritório, agendou horário, veio conversar contigo. Doutor, é o seguinte, estão me cobrando esse PVA aqui, mas o carro não tem a menor ideia de onde tá, ele foi furtado. O que você faz? Peraí, vou dar 10 segundinhos pra você pensar. Você vai alegar a exceção de pré-executividade, óbvio, né? Se a gente tá falando sobre isso, é claro que vai ser isso. Mas como é que você comprova? Você vai juntar boletim de ocorrência, mostrar que não está mais em posse, que não detém mais o veículo. E foi isso que aconteceu. Ele demonstrou a ocorrência do furto lá em 1996. Como ele não tem mais o bem, foi furtado esse bem dele, ele não tem mais o que pagar, imposto a pagar, IPVA a pagar sobre esse carro. Então, disso vem o acórdão desse processo, que mostra a ocorrência de furto do veículo ocorrida em 1996, sobre o qual a Fazenda Pública executa o IPVA de 2002 a 2007 e sua transferência à seguradora em período anterior ao executado fazem concluir pela ilegitimidade passiva do recorrido. Ademais, o fato gerador do tributo é a propriedade do bem, não configurando o apelado com referida característica desde a data do sinistro em 16 de 12 de 1996. Esse advogado salvou a vida financeira do cliente Carlos. Então o cliente Carlos vai ficar feliz da vida, vai pagar os honorários feliz da vida para você. Espero que sim, né? Nem sempre é assim. Espero que ele pague feliz da vida. Nossa, esse advogado salvou a minha vida. Seria bom se todo cliente fosse assim, não seria? Qual que é a fundamentação técnica, jurídica para esse acórdão, para essa decisão, para essa defesa? Tá aqui. O artigo 4 da LEF estabelece que a execução fiscal poderá ser promovida apenas contra contribuinte do tributo. Como ele não detém mais a propriedade do veículo, o Carlos não é o contribuinte desse produto, logo, não pode ser legitimamente a parte passiva desse processo. Então a defesa é simples, foi concluída, mas você precisa analisar e precisa juntar a documentação. Não vai só, não é ele e pronto. Você sempre precisa juntar a documentação probatória, demonstrando que não deveria estar sendo cobrado porque ele não é parte passiva legítima daquele processo. Como que você pode cobrar os honorários? Você pode cobrar um percentual do valor que você vai economizar. Então, estão cobrando 10 mil do teu cliente. Você vai lá, vou cobrar 15 mil. 15 mil. Você fala isso, o cliente não vai te contratar, né? É 10 mil que estão te cobrando. Eu cobro 15 para te defender. Se não quiser o cliente, você faz isso e ele vai embora. Mas você pode cobrar um valor fixo mais um percentual do sucesso, do êxito da ação. Então, poxa, eu cobro aqui R$1.250, R$1.350 para alegar a legitimidade passiva e se morrer nessa etapa é só isso. Se precisar continuar, eu vou te cobrar mais e um percentual do valor a ser economizado. Então, isso é uma divisão que eu acho inteligente. Você pode, nesses casos, cobrar por ato processual, que você não precisa inflar o valor inicial. Você pode cobrar pelo justamente o trabalhado e ainda o percentual de quanto você economiza para o teu cliente. Então, você deixa claro, se morrer nessa fase, vai ser tanto. Se a gente continuar, eu vou cobrar mais 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 300 mil. Não sei o tamanho do teu cliente, não sei o porte do teu escritório. Então vai depender tanto do tamanho da dívida do teu cliente, a complexidade do caso. Nesse caso não deve ser muito complexo, porque a gente está alegando ilegitimidade passiva. Mas se passar dessa fase, pode ser que se torne complexo. Por isso você vai cobrar mais. Então se atente na hora da cobrança. Um valor pelo ato, um percentual de quanto você economizar. Eu acho que é uma regra ótima para esse tipo de processo. E uma dica aqui para você, quando você olha e enxerga a legitimidade passiva, é não ficar restrito a ela na sua tese de defesa. Então você vai olhar o caso como um todo e verificar se existe outros vícios, alguma outra coisa a ser discutida para fazer uma defesa bem feita. Porque se por qualquer motivo a legitimidade passiva ela não for acolhida, você tem todo o restante da sua defesa para trabalhar. Tá? Então, olhe o caso com carinho. Olhe todos os casos com carinho no teu escritório. Se você gostou desse vídeo, se legitimidade passiva faz sentido para atuação direta ou para uma atuação com um parceiro, curta
esse vídeo, que a gente está produzindo conteúdo muito legal da parte jurídica sobre diversos tipos de ações, diversos casos concretos para você atuar na sua advocacia, no teu escritório de advocacia. E se você precisa de cálculos, dá uma olhadinha lá no cálculo jurídico. A gente tem mais de 40 calculadoras e dezenas de casos que você consegue resolver por lá. Obrigado, até mais.